não tem mais volta. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Conservador. Eu sou Valdinei Martins, coordenador do Movimento Conservador aqui no estado do Rio de Janeiro, e hoje eu quero falar com você sobre o clima pré-manifestação do dia 7 de setembro. Nós vimos nos últimos anos, já desde o início do governo Bolsonaro, na verdade antes disso, a gente sabe que o clima político no Brasil, na corrida pré-eleitoral, não era nem um pouco favorável aos conservadores. Mas a verdade é que muitos agentes aqui no Brasil não acreditavam que nós conseguiríamos chegar à eleição. O próprio Luiz Inácio, o cachaceiro, o ex-condenado, ele havia dito que Bolsonaro não disputa. Se disputasse, não ganha. E se ganhasse, não governaria. Você lembra disso? Pois é. Mas, para desespero dessa gente canalha e ordinária, graças a Deus, o presidente Bolsonaro disputou a eleição em 2018. O povo estava com ele desde o início. E por onde passava, Bolsonaro lotava aeroportos, lotava eventos, lotava qualquer lugar onde estivesse o presidente Bolsonaro. Bolsonaro chegou ao ponto de desesperar tanto a esquerda que eles decidiram, por meio de uma figura bem esquisita, mas que era filiado ao PSOL, depois saiu por motivos sabe-se lá quais, depois ele frequentava casas legislativas, perseguiu, ele teve financiamento de alguém, porque ele tinha informação de onde estavam os filhos do presidente, onde o Bolsonaro passava, Bolsonaro ainda pré-candidato, depois candidato. Esse sujeito, Adélio Bispo, que ninguém consegue autorização, né, para abrir o celular, para abrir o segredo, né, o sigilo fiscal. Ninguém consegue informações sobre o Adélio, que de fato cometeu um crime. Esse sujeito foi quem fez o atentado contra o então candidato Bolsonaro lá em Minas Gerais. Pois bem, hoje a esquerda escalou cada vez mais a sua sanha de perseguição aos conservadores. O crime cometido por Adélio não foi contra simplesmente a pessoa do Bolsonaro. Foi um crime contra o pensamento do Bolsonaro. Aquilo ali é perseguição política. Aquilo ali significa que todas as matizes, todos os vieses políticos são aceitos no cenário brasileiro, menos o conservador. Você pode ter um liberal como o Amoedo, você pode ter, um pseudo-liberal, né? Porque no meio da pandemia os caras defendem vacina obrigatória, confisco de bens, defendem auxílios intermináveis, mas são liberais. Liberais pra caramba. Então essa gente aceita. O ultra-esquerdista que ateia fogo em estátuas, em símbolos nacionais, queima a bandeira do Brasil, isso é aceito no ambiente político. Mas um conservador não. Não. Falar da Bíblia não pode. Defender família, não. Querer vagabundo preso não é aceito. Defender a liberdade do armamento civil, isso aí é um absurdo. Esse sujeito precisa ser calado a qualquer momento, mesmo que seja como uma facada, como fez o Adélio lá em Minas Gerais. Mas, graças a Deus, para a felicidade do povo brasileiro, Deus teve misericórdia, não só do Bolsonaro, mas de todos nós. Poupou a vida do então candidato Jair Bolsonaro, que chegou à presidência. Desde o primeiro momento, vocês estão vendo o presidente Bolsonaro sofrendo todo tipo de retaliação, de ameaça. Aquela dupla nefasta, aquela dupla do inferno, que era Rodrigo Maia e Alcolumbre, o tempo todo atrasando o Brasil, penalizando o povo brasileiro para ver se de alguma forma atingiam o presidente Bolsonaro. O Rio de Janeiro conseguiu se livrar daquela praga que governava o Rio de Janeiro, que colocava o Rio de Janeiro como refém. Não estamos em uma situação muito vantajosa, com aquele outro, o resquício, né, de Wilson, que ainda está no Palácio Guanabara, porque afinal de contas foi o Wilson que escolheu Cláudio Castro para ser o seu vice. São Paulo, com João Dória e tantos outros estados vivendo esse problema, governadores contrários ao povo, massacrando o povo para tentar, então, prejudicar de alguma forma o presidente Bolsonaro.
tentaram de tudo, pessoal. Hoje nós vemos os absurdos acontecendo, a agonia vivida pelo cantor Sérgio Reis, um cantor de 81 anos, um cara que só fez caridade, cara generoso, um cantor que ajudou muitos artistas, nunca esteve envolvido com promiscuidade, com coisas que envergonham o nosso país, pelo contrário. Se fosse envolvido com droga, com pornografia, com coisas que prejudicam a nossa nação, talvez hoje Sérgio Reis estivesse sendo homenageado pelas emissoras de TV, pelas rádios, pelas gravadoras, por agentes políticos. Mas, como Sérgio Reis sempre se dedicou à arte, à cultura, a beneficiar outros artistas, a ajudar pessoas carentes, Sérgio Reis hoje encontra-se abandonado, humilhado, ameaçado o tempo todo até de prisão. A saúde do Sérgio Reis definha. E, pelos parâmetros da esquerda, poderia-se dizer que Sérgio Reis sofre hoje o crime de tortura. Pois é, porque se você fizer isso com aquela figura esquisita, né, que o Drauzio Varela abraçou lá no Fantástico, e você está sofrendo porque não recebe visita, se aquilo ali é tortura, o que o Sérgio Reis está vivendo é o quê? Mas aquele sujeito estuprou, matou uma criança. Aquele sujeito está pagando pelos seus crimes. Mas a Rede Globo quer que a gente tenha compaixão por ele. Mas o Sérgio Reis não. O Sérgio Reis é malvado. A mesma coisa acontece hoje com o presidente do PTB, com o doutor Roberto Jefferson, preso, doente, um cara que já passou por câncer, fez diversas cirurgias, mexeu várias vezes e hoje precisa de tratamento médico especializado. Roberto Jefferson tem o seu acompanhamento médico privado, mas isso lhe está sendo negado. Roberto Jefferson está definhando em uma prisão. E por quê? Porque ele matou? Porque ele desviou? Porque ele foi o maior chefe de quadrilha desse país? Não! Esses estão livres. Esses viajam para o exterior. Mas Roberto Jefferson, Daniel Silveira, o próprio cantor Sérgio Reis, esses são ameaças à República. O Alan dos Santos é um perigo. Tem que fechar o canal, tem que censurar. Esse ambiente que nós vivemos hoje no nosso país, ele é comparável, se não supera, o ambiente vivido aqui no Brasil pré-64. Infelizmente, os resultados disso foram nefastos, foram terríveis. E agora, quando o povo se reúne, como prevê a Constituição desse país, de forma ordeira, pacífica, sem armas, todos com o rosto de fora, se identificando. Ninguém está ali para ameaçar ninguém, para atacar instituições. Não! Muito embora possa acontecer de um desequilibrado ou outro fazer uma publicação mais acalorada, fazer algum tipo de ameaça. Nós, a grande maioria, nós não podemos responder por eles. Temos um histórico, os mesmos organizadores de manifestações em apoio ao candidato Bolsonaro em 2017, os mesmos apoiadores do Bolsonaro em 2018, os mesmos apoiadores do governo Bolsonaro em 2019, os mesmos apoiadores do governo Bolsonaro em 2020, os mesmos que foram protestar contra a água podre do senhor Wilson Witzel, que colocava para a gente beber na SEDAI, os mesmos que protestaram contra o lockdown, os mesmos que protestaram contra a vacina obrigatória, são os mesmos que estão protestando e organizando hoje manifestações do dia 7 de setembro. Então, ora, não tem como dizer que essa manifestação é criminosa, ela é isso, ela é... Não, porque nós temos um histórico. As nossas manifestações, em anos atrás, até hoje, não interditamos via, não depredamos patrimônio público, não explodimos banco, nós não botamos fogo em pneu. Então, qualquer delegado, promotor, desembargador, juiz, ministro, qualquer político que venha dizer que nós estamos organizando atos criminosos, mostre os fatos recentes. Agora, atos amedrontadores, ameaçadores, para essa gente hipócrita, essa gente desgraçada, que tenta impor, tenta colocar sobre nós o peso de crimes que não cometemos, eles, como diz o Evangelho, né? Eles se preocupam com o cisco nos olhos do outro. Qual é o cisco nos olhos da direita? Às vezes, uma senhorinha, alguma pessoa que pede um AI-5, um AI-9, né? Muitas vezes nem sabendo do que se trata.
muitas vezes pede uma coisa sem conhecer e coloca um cartaz, uma cartolina, escrita com canetinha. Pô, peraí, é isso que abala as estruturas da República? Esse é o perigo? Não é quando um cachaceiro ameaça as mulheres com frases irreproduzíveis, né? Que aquele cachaceiro falou das mulheres do Supremo Tribunal Federal, quando ele falou que o Supremo era covardado, quando se disse que ia tomar o poder, o que é diferente de ganhar uma eleição. Ninguém acha antidemocrático quando pessoas fazem um boneco, né, uma reprodução da cabeça do presidente da República e ficam exibindo por aí, chutando, etc. Isso não é. Quando se coloca fogo em frente ao Palácio do Planalto, quando se tenta invadir com arcos e flechas o Supremo Tribunal, isso não é ato antidemocrático. Perigosa é a senhorinha que segurou uma cartolina. Perigoso é o Sérgio Reis que fez um vídeo. É esse clima que leva o povo brasileiro a uma situação irreversível. O povo brasileiro não vai mais descansar enquanto não ver cair essa hipocrisia, enquanto não ver desabar a tirania que hoje permite que marginais, como eu falei, ameacem o presidente, ameacem as instituições, coloquem fogo na rua, matem um cinegrafista, como aconteceu no Rio de Janeiro, e atirem mais uma vez morteiros em São Paulo contra jornalistas. Isso não aconteceu em nenhuma das nossas manifestações. Então, é inaceitável que coloquem no mesmo bojo. E não, pior do que colocar no mesmo bojo. Eles querem prender gente da direita, que diz apenas chega de tirania. Isso é crime. Enquanto os outros são muitas vezes protegidos pelos mesmos agentes. É o mesmo agente público que quer prender Daniel Silveira, Alan dos Santos e Sérgio Reis, quer prender Roberto Jefferson, é o mesmo agente público que quer soltar a Sininho, que quer soltar quem solta morteiro, que quer soltar quem ameaça. O povo brasileiro diz basta. O povo brasileiro não aceita mais isso. E é importantíssimo, senhor e a senhora que estão me assistindo nesse momento, compreendam a importância de estarmos nas ruas. Desde o início, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho orgulho de estar ombreando com Alan Frutuoso e todo o Vista Pátria. Nós fomos os primeiros a ter a coragem de colocar um carro de som no Rio de Janeiro, de colocar uma manifestação do 7 de setembro no Rio. Porque entendemos que milhares de pessoas gostariam de estar em São Paulo com o presidente Bolsonaro, mas não podem. Quer seja porque vão trabalhar, não dá tempo de ir e voltar, ou porque não tem realmente dinheiro para poder ir a São Paulo. Nós, não podendo pagar para todas as pessoas irem a São Paulo, nós decidimos colocar aqui um carro de som, uma manifestação, toda a organização que, graças a Deus, você conhece e você aprova o trabalho que nós temos feito aqui no Rio. Mas eu quero deixar muito claro para você. Desde o primeiro momento, a minha fala, a fala do Alan Frutuoso, é uníssona. A prioridade é estar na Avenida Paulista. Esteja em São Paulo com o presidente Bolsonaro. Se você não pode estar em São Paulo, esteja no Rio de Janeiro conosco. Aqui eu estarei junto com o professor Eduardo Vieira, a equipe do Movimento Conservador, estaremos aqui junto com quem do Vista Pátria não está indo para São Paulo. Esteja conosco, contribua. Agora, eu peço a vocês, de uma forma muito encarecida, eu suplico a quem está me assistindo agora, evite microeventos. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem 3 cidades vizinhas. Niterói, eu saio do Rio, atravesso a ponte, passo por Niterói, pego a estrada para Maricá. Passo por Maricá e chego a Saquarema. Então são 3 cidades limítrofes. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos eventos marcados, manifestações, para o dia 7 de setembro, em Niterói, em Maricá, em Saquarema, em Angra dos Reis. Gente, nós não podemos cair nessa armadilha. Nós vamos fragmentar o evento. O presidente Bolsonaro quer uma fotografia que rode o mundo. E essa fotografia vai ser primeiro no Rio de Janeiro, às 10 horas da manhã, e às 14 horas em São Paulo. As capitais não podem fazer às 14, são fazer às 10. E as cidades que não são capitais, gente, pelo amor de Deus, se você mora em Angra dos Reis e consegue fazer uma carreata em Angra dos Reis, você consegue chegar no Rio de Janeiro. Chegamos ao absurdo de ter uma carreata na Ilha do Governador. Isso é um atentado contra a nossa manifestação. Isso é uma tentativa de diminuir a manifestação, não do movimento conservador e do Vista Pátria, mas do povo brasileiro.
Se você está na Ilha do Governador, não caia nessa furada. Isso são pessoas que querem protagonismo, querem liderança, porque disputaram a eleição em 2020, querem disputar a eleição em 2022 e 2024. Mas o 7 de setembro não é para isso. O 7 de setembro tem um único lema: ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. E diante disso, a minha candidatura, pré-candidatura, meu sonho de candidatura, tudo isso tem que ficar em segundo plano. É o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Não dá para concorrer com Copacabana. Precisamos ajudar Copacabana. Venha para Copacabana. Tem gente vindo de Teresópolis, Nova Friburgo. Tem gente vindo de Macaé, de Campos dos Goytacazes. Tem gente vindo de Volta Redonda. Tem gente vindo de Angra. Você que é de Niterói, Maricá, Saquarema, renuncie à manifestação local. Se você tem 1.000 pessoas, traga 1.000 pessoas para Copacabana. Vamos fazer Copacabana ser gigante. Não tem por que fazer uma manifestação de pequeno, médio porte no seu município quando nós precisamos fazer uma manifestação gigante. Talvez você esteja pensando, Valdinei, você já fez manifestação no interior? Sim, quando o objetivo era atingir a base eleitoral do deputado A, do deputado B. Esse não é o objetivo. O que Bolsonaro conclama é uma manifestação que rode o mundo, uma fotografia que rode o mundo. E vocês me desculpem, não será uma carreata na Ilha do Governador que irá rodar o mundo. Será uma reunião com milhares de pessoas em Copacabana. Por isso não quero menosprezar as manifestações que se propõem por aí. Eu, inclusive, estou disponível para circular com o movimento conservador. Depois faz o 7 de setembro. Depois, se quiser, faz uma por semana. A gente vai acompanhar e vai divulgar. Mas não é o momento de dividir, é o momento de somar. Presidente Bolsonaro, a liberdade do povo brasileiro precisam de você. Para isso, é fundamental que você participe, divulgando as artes, as informações. Copacabana, Vista Pátria e Movimento Conservador, dia 7 de setembro, 10 horas da manhã, na Avenida Atlântica, em frente à Rua Miguel Lemos. Preciso que você ajude a divulgar isso, preciso que você ore, não só para que corra tudo bem no evento, o que é fundamental, mas para que os objetivos desse evento, a liberdade, o fim da tirania, aconteça de fato no nosso país. Precisamos da mobilização da terra e do céu. Os exércitos celestiais e também da terra precisam se mobilizar para que o povo brasileiro experimente, de fato, a plenitude da liberdade, a plenitude da democracia. Também preciso muito da sua colaboração. É reta final. Eu estou sendo cobrado pela gráfica, precisamos terminar de pagar o caminhão e a sua ajuda é fundamental. Por isso, existem as contas do Vista Pátria, você tem ajudado. Alguns pagamentos o Alan está fazendo diretamente, outros pagamentos serão feitos através do Banco do Brasil, agência 4315, dígito 0, conta 92-2, variação 51. Também pelo Pix, martinsvmjo@gmail.com. Você contribui dessa forma para que a gente consiga pagar as faixas em inglês, em português, com a data do evento. Tudo isso encareceu um pouco esse material. Eu preciso da sua ajuda para que a gente consiga honrar os compromissos e a direita não seja envergonhada nesse momento tão importante. E você que tem contribuído com essa vaquinha do Banco do Brasil, do canal Valdinei Martins, você é o meu convidado a participar do grupo de leitura do livro Hugo Chávez, O Espectro. Tudo isso que vemos no Brasil aconteceu 20 anos antes na Venezuela. E olhando para esse exemplo, nós conseguiremos identificar o cenário e saber como reverter isso, como atacar o inimigo para vencer. Você que é colaborador, doador da nossa vaquinha no Banco do Brasil, é o meu convidado. Venha para o grupo de leitura Hugo Chávez, O Espectro. Basta entrar em contato comigo pelas redes sociais, especialmente pelo Telegram, @ValdineiRJ. Você é o meu convidado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Inscreva-se no canal Vista Pátria, curta, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e espero você no dia 7 de setembro, às 10 horas, na Avenida Atlântica, em frente à Rua Miguel Lemos. Forte abraço, fique com Deus.